Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome dele. Aleluia. É bom ver você alegre. Baixa um pouquinho o grave geral para mim, por favor. É bom ver você alegre na presença de Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, princípio. Vá até o capítulo de número 12 e vamos ler os primeiros versículos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesta próxima quinta-feira, a partir das 19h30, nós vamos ter mais um Petruscast. E nosso irmão Ricardo, cadê o irmão Ricardo? Vai estar junto conosco para nós fazer esse podcast aqui da Igreja Petrus. Então convido todos vocês, na quinta-feira vai ser divulgado para estar ali assistindo. Vamos conhecer um pouco mais da história do irmão Ricardo e vamos ali também ouvir algo de Deus da parte da vida do servo de Deus. Vamos ler versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Estenda suas mãos para cá, aumente o fundo musical para mim, por favor. Ore para que o Senhor venha falar o seu coração com essa palavra. Senhor, a tua igreja que está a te clamar, porque eles querem ouvir algo da tua parte, Senhor. Que teu Espírito Santo, por intermédio da minha vida, venha falar ao meu espírito. Espírito Santo, tu pode entregar a cada um que aqui está de uma forma personalizada, uma palavra para cada coração, ativando aquilo, ó Pai, que o Senhor quer para cada indivíduo, para cada filho teu, para cada casa, para cada família, porque nós estamos vivos quando ouvimos a tua voz. Amém. Toma seu assento. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amados, eu coloquei um tema na mensagem de hoje, dizendo: uma família na vontade de Deus. Nós cremos que um dos passos a seguir, depois que nós aceitamos a Jesus, é nós entender a vontade de Deus para a nossa vida em particular, entender a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E através da vida de Abraão, nós vamos entender o que é a vontade de Deus para a vida da família, para a vida da casa que teme ao Senhor, que busca a Deus. É claro que o chamado Abraão, conhecido como pai da fé, o chamado personalizado para Abraão foi o dele. A forma de que Deus agiu na vida dele, a forma que Deus falava com ele, foi para Abraão. Mas, por intermédio de Jesus, nós entendemos também que, da mesma maneira que Deus trabalhou na vida de Abraão, nós entendemos também que Ele pode fazer na nossa vida. Nós podemos viver um pedacinho, algo perto daquilo que Abraão viveu na presença de Deus por intermédio de Jesus. E por que eu falo isso? É importante todo pregador, todo mensageiro da palavra de Deus, quando ministrar sobre o Antigo Testamento, ir até lá com uma visão cristocêntrica, uma visão do Evangelho. Porque se nós for pregar o Antigo Testamento de uma forma literal, nós vamos falar muito da perspectiva da lei, e vai ficar difícil. Vai ser olho por olho, dente por dente, vai ficar difícil de nós viver. E é por isso que nós vamos ver hoje a história de Abraão numa perspectiva do Evangelho de Jesus. E é assim
que eu vejo todas as vezes que eu vou pregar um texto do Antigo Testamento. No verso primeiro que lemos aqui, nós vamos entender que o primeiro contato de Abraão com Deus, e aqueles que são conhecedores da história de Abraão, vão entender que Abraão vem de uma família onde os pais dele, onde o pai dele era idólatra, era um adorador de vários deuses. Então, o contato com Deus, o contato de Deus com Abraão é numa perspectiva de que Abraão não conhece Deus. Abraão está numa família onde há vários deuses, há várias imagens a qual o pai dele adorava e quem sabe tentou ensinar Abraão a adorar. Mas Abraão ouviu Deus falar com ele e usou a fé, crendo que aquele que estava falando com ele era o único Deus, era o verdadeiro Deus. Aqui é um ambiente importante porque às vezes nós, no dia de hoje, entendemos que o ambiente certo para nós ter uma história com Deus, para nós ter um projeto com Deus, é um ambiente onde o seu bisavô era pastor, o seu avô era pastor, era crente, a sua avó era uma mulher muito crente, e daí aquele filho que é crente, que tem um neto crente, esse pode viver um projeto de Deus, esse sim tem a autorização para viver um legado, algo na presença de Deus. E aqui nós já vimos Deus quebrando protocolo, dizendo para nós que se nós tivermos fé de acreditar que Ele é o único Deus, que Ele enviou o Seu Filho para nos trazer a salvação e nos ligar novamente a Deus, não importa o ambiente familiar que você está inserido, não importa se lá na tua casa o teu irmão e a tua irmã é da macumba, é feiticeiro, é espírita, não importa se o teu pai e a tua mãe acreditam ou não em Deus, mas se você que está aqui essa noite tiver fé que Deus tem um plano na tua vida, você, através da sua fé, vai viver o que Deus tem para a tua vida. Aleluia! O que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Se coloca, tenta se colocar no lugar de Abraão. Você ouvir a voz de Deus, acreditar que Ele é o Deus dos deuses e sair do conforto, da segurança, da onde você tinha trabalho, alimento, ouvir aquela voz, começar a caminhar para uma terra que Deus ia mostrar. É por isso que Ele é conhecido como Pai da fé. E eu vou te falar uma coisa, para você viver os projetos de Deus para a tua vida, para você viver algo a mais de Deus, você vai começar a praticar essas coisas. É ouvir a voz de Deus e começar a caminhar sem saber aonde você vai. Sem saber para onde você vai, porque o projeto de Deus muitas das vezes é assim, você sai da onde Ele pediu para você sair, começa a caminhar, e através do relacionamento que você tem com aquele que você ouviu a voz, Ele vai começar a mostrar para onde você vai, aonde você vai colocar os pés, as pessoas que você vai se achegar, Ele vai dando a direção depois de você ter um relacionamento com Ele. É por isso que muitas pessoas, muitas famílias não vivem o projeto, não vivem o plano de Deus. Por quê? Porque precisa ter fé, porque sempre o lugar que Deus quer te levar, sempre o lugar que Deus pede para você sair, tem segurança, é confortável, tem ali algo palpável. Mas se você quer viver algo sobrenatural na parte de Deus, fique ligado. Por quê? Porque Deus vai te tirar daquilo que te deixa confortável, seguro, e vai dizer: vem comigo que no caminho eu te explico, vem comigo que no caminho, através do relacionamento que tu tens comigo, eu vou te mostrando para onde você vai. Aí nós vamos ver que muita gente que queria ir, já vai desistindo. Por quê, irmão? Porque é bom andar com aquilo que é seguro, é bom andar com aquilo que você vai, sabe o que vai acontecer, e não é pecado planejar. Eu mesmo, às vezes, eu sou até exagerado nos meus planejamentos. A minha próxima semana já está planejada. Eu tenho minha agenda do mês, tenho a minha agenda anual, e eu me organizo demais. Mas dentro dessa
organização, dentro desse planejamento que Deus permite nós fazer, a minha agenda está na mão de Deus. Ele muda a hora que Ele quer. É numa oração, é algo que Deus tem para mim, muda todo o meu protocolo, mas eu preciso ter. Nós não estamos na mesma história de Abraão. Nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos uma circunstância diferente de Abraão. Mas, pastor Rafael, tem testemunhos que acontecem igual de Abraão? Tem, e eu conheço. Pessoas que ouviram a voz de Deus, venderam casa, deixaram pai, deixaram mãe, e foram viver aquilo que Deus tem. Mas é uma porcentagem muito pouca para eu chegar aqui e aplicar dizendo que toda a igreja vai viver. Não vai. Porque você tem o teu trabalho fixo, você tem a sua família, você tem os seus filhos, quem sabe você cuida da sua mãe, quem sabe tem pessoas à sua volta que dependem de você. Mas o que nós devemos entender através do Evangelho é que as nossas raízes de nós ficar na cidade, ficar no lugar, não impede de nós viver aquilo que Deus tem para nós. O que impede nós viver aquilo que Deus tem para nós é nós não ter fé e não acreditar que no caminho Ele vai mostrar o que Ele tem, que é no caminho que Ele clareia, é no caminho que Ele te coloca perto de pessoas que vão te levar para o plano que Ele tem para a tua vida. E muitas das vezes nós preferimos ficar quietinho, de boa, né? Cuidando da salvação, e quem pensa assim, não vou dizer que está errado, porque o plano master de Deus é a salvação. Mas se você não quer ser um crente que só vai aceitar Jesus e ser salvo, se você quer deixar um legado aqui nessa terra, se você quer criar uma história, se você quer ser fonte, quer ser bênção na vida de alguém, leve isso para sua casa. Eu preciso ter fé para acreditar na voz de Deus, independente se aquilo que Ele está falando não está acontecendo, independente se aquilo que Ele está me mostrando não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Tem alguém aqui crendo nessa palavra? Aleluia! Abraão sabia que por onde ia andar, ou melhor, Abraão não sabia por onde ia andar, mas quando estava andando, ele estava conhecendo quem mostrava o caminho. Irmãos, tem muita gente que começa com um testemunho e termina com testemunho. Por quê? Porque o começo é bom. O começo é bom, ele até tem fé para começar a caminhar. Ele até tem fé para romper e começar a viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas com o passar dos dias, o passar dos meses, ele esquece que o mesmo Deus que falou para Abraão, diz que eu vou te mostrar, eu vou te apresentar pessoas, eu vou te colocar em lugares, e você só vai viver isso se você continuar o relacionamento com Deus da mesma maneira que você iniciou. Eu vou clarear aqui, porque tem gente que não entendeu. Tem gente que aceita Jesus, entende o plano de Deus para a sua casa, para a sua vida, mas daí quando começa a andar, quer fazer do seu jeito. Eu já me libertei, eu estou salvo, eu comecei a caminhar com Jesus, mas eu vou conversar com aquele pastor lá, porque eu faço uma conversa com ele, eu começo a andar com ele, e ele vê que eu sou bom, daqui a pouco eu estou do lado dele, daqui a pouco eu estou voando no ministério. Eu vou conversar, começar a andar com aquele empresário lá, porque ele vai me ver, ele vai ver que eu sou um bom profissional. Começa a fazer as suas próprias estratégias. E o incrível é que a maioria das pessoas, Moisés, que começam a colocar em prática isso, frustram e botam a culpa em Deus. Ai Deus, eu comecei, foi tu que me prometeu. Foi tu que me mostrou, Deus, por que dá errado? Porque no caminho, no processo, começou a criar suas próprias estratégias e esqueceu que o mesmo Deus que pediu para te sair é o mesmo Deus que você precisa ter relacionamento para ouvir Ele, aonde você vai botar a planta dos seus pés. Oh, glória! Aleluia! Por que Deus pede para Abraão sair da sua parentela? O porquê que acontece isso? Eu vou falar para você. Acontece nos nossos dias também, só que de uma forma diferente, você vai me entender. Como é que acontece nos nossos dias? Quantas pessoas você conhece que a família toda não conhece Jesus, e essa pessoa conhece Jesus, começa a crer em Deus, começa a crer naquilo que Deus tem para a vida dela, e às vezes só ela começa a caminhar com Jesus, às vezes só o casal começa a caminhar com Jesus, e a família toda
fica lá no mundo, não quer Jesus. E agora só esse casal, e os pais, a família toda, agora esse casal precisa entender o que Abraão entendeu. Eu quero viver com Deus, eu preciso deixar a minha família. Mas como deixar a minha família? Como, pastor? Vou deixar minha família, vou abandonar minha mãe e meu pai? Não, você vai continuar amando, você vai continuar honrando, você vai continuar respeitando, você só não vai conseguir estar dentro do mesmo sistema que você estava, porque agora você pertence a outro reino, porque agora você anda com Jesus, porque agora você vive o Evangelho, e agora você consegue estar talvez até na mesma festa de família, mas agora você não está mais na roda da fofoca, agora você não está mais na roda da piada pornográfica, agora você não consegue mais estar naquela galera da família que faz os rolos, não paga ninguém, enrola todo mundo, você não consegue, porque você saiu daquela terra, porque Deus te tirou daquela terra e está te levando para uma terra que Ele vai te mostrar. Isso acontece, mas pastor, o porquê que isso acontece? É reino, nós não oramos, Senhor, quero viver o teu reino, venha a nós o teu reino. A partir do momento que você aceita Jesus e você começa a viver no reino de Deus, você agora faz parte da família de Jesus, você agora tem um pai, você agora é filho, e esses todos que estão aí do teu lado é irmão, por isso que a gente chama mano, irmão, é por causa disso, você tem uma família. Mas pastor, está na Bíblia isso? Claro que está. Vamos ler. Mateus capítulo 10, não precisa colocar, e versículo 35. Jesus falando, irmão. Isso aqui pouco pregador você vai ver falando. Versículo 35, capítulo 10, Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Isso aí acontece muito. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. A quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Isso é evangelho, puro, genuíno, Cristo falando. Pastor, mas agora vai ficar difícil. Não vai ficar difícil, porque quando eles veem você caminhando com Deus, de que você teve fé para crer e acreditar que você ia chegar lá, aonde Ele disse que você ia chegar, quando eles veem, eles vão querer também, Mas pastor, tu não sabe o que eu passo lá na minha casa, só eu sou crente, eu sou afrontado, eu sou chacota, fica tranquilo, por quê? Porque o pai que te chamou, a voz que você ouviu, que você teve fé para acreditar, agora é com ele, não é mais contigo, agora é com ele. E por que eu sou obrigado a falar isso? Por quê? Porque tem crente que aceita Jesus, seu Vendra. Eu aceito Jesus, ninguém da minha família é crente. Agora eu me visto diferente, agora eu falo diferente, agora eu vou na igreja, agora eu sou irmão, agora eu sou santo. E agora nem bom dia eu dou, porque sou um pecador. Quando eu chego na festa da família, Diego, vejo todo mundo bebendo, eu aponto para o copo e digo, sabe que vai para o inferno, né? Sabe que tu vai para o inferno. Para o inferno, ó, direitinho. Chega na roda das tias do balaio, tudo bando de fofoqueira, tudo para o inferno. Irmão, tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que faz. E você que riu, com certeza conhece alguém que já viu fazer. Irmão, não é evangelho. Não. Você tem que ter um relacionamento com Deus que te chamou, que te amou. Ele ama a todos. Ei, a mesma misericórdia que por intermédio de Jesus te alcançou e agora você é filho, vai alcançar aquela tia tua que toca o terror na família, fala de todo mundo. Vai alcançar o tio, aquele que é a vergonha da família, que é o bebum, que é o caloteiro, que leva a má fama do teu sobrenome. Vai alcançar também, mas eles precisam ver esse Jesus em você. É por isso que quando alguém chega para mim, pastor, estava conversando lá no meu serviço, e alguém do meu serviço chegou para mim e disse, pastor, eu vou lá na tua igreja, mas eu falei para ele com autoridade, eu não sou pastor, tu quer lá... Meu Deus,
A pessoa não entende nada de igreja. Ela vê tu te comportar diferente, ela acha que tu é pastor, deixa que ela achar. Ela está conhecendo Jesus através da tua vida. Ela está conhecendo Jesus através da tua vida. Mas eu não sou pastor, ela vai descobrir depois. Mas aí você já fala, não, eu não sou pastor, não sei o quê. Já agarrou a blusa, é crente, é tudo abusado mesmo. Né? Você vai falar, já vem com... Já bloqueou. Já não quer mais ir por perto. É assim. Quem trabalha... Vamos fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem já trabalhou? Não, seja sincero. Jesus está vendo. Quem já trabalhou? Você não era crente. E trabalhou perto de um crente. E você não ia para a igreja, muito menos a dele, só porque ele era um chato. Levanta a mão. Ah, tem mais. Está com vergonha. Porque ele está perto de você, não quer levantar a mão, é por isso? Não, tem um monte. Gente, nós somos a Bíblia lá no nosso trabalho. O pouquinho das pessoas, o pouquinho que elas conhecem de Jesus é através das nossas vidas. O pouquinho que as pessoas conhecem de Deus é através das nossas vidas. Então, deixe elas conhecer Jesus através. Mas pastor, eu sou falho. Mas pastor, eu sou pecador. Não, você sabe, Jesus sabe. Eles são tão ruins que até tu te achando ruim, tu é melhor que eles. Deixa assim. Nós apresentamos o nosso Deus. Nós declaramos para este mundo e aonde nós estaremos, o que nós estamos vivendo em Deus. É isso que acontece. Então, se alguém não falou mais comigo, pastor, fiquei crente e não falou mais comigo, continua amando essa pessoa, mas se não falou, ela escolheu, ela viu. Mas pastor, eu fiquei crente, mas tem um amigo que eu amo ele, pastor, mas ele só quer tu perto se estiver bebendo igual a ele, senão ele não quer tu por perto. Ora por ele, clama por ele, mas entenda, você não está mais naquela terra. Entenda, Deus te tirou daquela terra e está te levando para um lugar aonde você vai deixar um legado, aonde você vai deixar uma história. Aleluia! Oh Jesus, esse relógio, glória a Deus. Quando você aceita Jesus, quando você decide viver igual a Abraão, que você sai da terra, você entende que agora você pertence a outra família, agora com Jesus, no reino de Deus, você tem uma nova família. Em Marcos, capítulo 10, versículo 28, diz assim: então Pedro começou a dizer: Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, ou que não receba já no presente 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição. Tem que falar, né, pastor Rodrigo? Tem que falar, porque só coisa boa também é fácil de receber. Perseguição tem, mas olha quanta coisa boa, gente. Olha quanta coisa boa. No mundo por vir e receberá a vida eterna. Ó a família que você pertence agora. Quantos entraram dentro da igreja e não conheciam ninguém, e fizeram amizades, e conheceram pessoas, que vocês se aliançaram, e agora você tem um irmão aqui dentro da igreja. Quantos aqui, que não teve o amor de mãe, o carinho de mãe, o abraço de mãe, e agora você vem aqui, você vai, passa na frente daquela irmã, para ela te agarrar, te abraçar, porque quando ela te abraça, você sente o amor que você queria sentir da sua mãe, você não teve, do seu pai, você não teve. Essa é a sua família. Essa é a sua família, é por isso que a igreja faz muitos projetos. Vamos fazer o luau, vamos fazer. É porque para a igreja estar unida, para a igreja estar se conhecendo, para você estar perto de alguém que você se identifica. Por quê? Irmão, ninguém é tão diferente que dentro de uma igreja ele não consegue achar o grupo dele. Não tem, irmão. Sempre vai ter alguém igual a você dentro da igreja. Você vai achar o irmão, você vai. Qual é o grupo mais fácil? É aquele que depois do culto gosta de comer. Daí você identifica mais fácil. Aquele que você... Qual? Tem o do esporte. Tem aquele que gosta de conversar. Tem aquele que só gosta de conversar coisa séria. Não ri, só coisa séria. Tem, irmão. Mas você precisa entender que agora você está numa família e agora você precisa fazer parte dessa família. Mas, pastor, eu estava numa igreja lá. E eu tentei fazer isso aí, eu até fiz, mas me arrebentei. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou traumatizado, estou ferido agora, eu quero ficar isolado dentro da igreja. Não faça isso, pelo amor de Deus.
Tenha como experiência aquilo que você viveu e tenha mais sabedoria para agora colocar limites, porque se até na nossa família de sangue nós temos que colocar limites, imagina na família de Jesus, que você conhece, ama quem está dentro da igreja, mas você não sabe o histórico, você não sabe os detalhes da vida da pessoa. Se na família, o problema é que agora fica complicado de eu falar porque está tudo aqui, né? Eu não posso falar, vou ter que pular essa parte. Mas na família a gente tem que colocar limite, não tem? Tem que colocar. Na igreja é a mesma coisa. Então não coloque uma frustração que você teve por uma falta de limite que você não colocou, que você colocava todo mundo para dentro da sua casa, que todo mundo conhecia tudo da tua vida, que você precisava da opinião de todo mundo para se mover, e você teve uma decepção, e agora você se fecha dizendo, eu vou ficar sozinho, só eu e Jesus na igreja. Não, irmão, a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. São todos nós, e você faz parte desse corpo. Você se alegra quando esse corpo está alegre, você chora quando esse corpo chora, você faz parte de uma família. Aleluia! Vamos para frente. Versículo 3, diz assim, olha Deus falando para Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, isso aqui para quem vive o evangelho e quer viver um projeto de Deus igual Abraão viveu, acontece, irmão, acontece, mas acontece do jeito de Jesus, não do nosso jeito, porque se nós olhar nesse texto literal, o que nós queremos? Nós queremos ser abençoados, serão benditas todas as famílias da terra. Nós queremos ser uma bênção para todos que estão à nossa volta. E nós queremos essa palavra no literal. Nós queremos que aqueles que nos abençoam sejam abençoados, mas aqueles que nos amaldiçoam sejam amaldiçoados. Nós queremos isso também. Porque a gente é ruim. A gente é ruinzinho, né? A gente quer que se ferre aquele que faz mal para a gente. A gente quer que aquele que não gosta da gente... A gente não quer que morre, mas a gente quer que aceita Jesus e Jesus leva mais rápido na ilha. Só eu. Só eu. Vocês são tudo umas bênçãos. Mas evangelho, irmão, evangelho. Vamos para o evangelho. O que Jesus fala? Nosso coração deve estar preocupado em quem não quer Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Olha Jesus falando. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era do tempo de Abraão. Era do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Fez mal, paga o mal. Mas agora olha o que Jesus pede. Eu, porém, lhe digo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Meu Deus! Estava gostando de ser crente, agora é evangelho, irmão. Por quê? Porque hoje em dia é fácil. Irmão, nós temos que orar pelos inimigos. A pessoa, você dobrar o joelho, Bia, dobrar o joelho para orar e clamar pelo problema que a gente está passando. E daí geralmente o problema que a gente está passando tem uns usados pelo Satanás que também estão olhando o problema. E quando você lembrar dele, você tem que orar por ele, dizer, Jesus, salva ele, Jesus. Muda aquela vida, Jesus. Transforma, Jesus. Mas transforma, lá tem que transformar muito, Jesus. Ele é cheio de demônio, mas eu sei que tu pode transformar, Jesus. Evangelho. Evangelho, gente. E eu vou te dizer, se você quer o resultado que Abraão teve, você precisa praticar o que Jesus manda. Então pare de desejar o mal para o seu inimigo. Pare com esse negócio de não perdoar. Pastor, não perdoa, fez comigo, lascou, não perdoa o resto da vida. Sabe, né? Quem não perdoa é aquele que toma o veneno e espera o que você tem raiva morrer. Quem vai morrer é você, porque é você que tomou o veneno. Quem aqui já teve a experiência de aquela pessoa que você não queria perdoar e você queria que ela... E você viu ela bem, você viu ela na igreja, você viu ela prosperando, por quê? Porque ela se arrependeu, ela procurou Jesus, ela nasceu de novo e você não perdoou ela e ficou para trás. Irmãos,
Vamos procurar ser melhor. Vamos amar o nosso próximo. Vamos tolerar. Vamos ter paciência. Mas, pastor, o mundo está tão difícil, pastor. Onde é que eu trabalho? Tem só eu de crente, o resto, tudo endemoniado. Ame. Ore. Peça sabedoria a Deus. Tenha sabedoria pelas suas palavras. Irmão, eu já trabalhei com gente que semi-manifestava, irmão. Mas eu coloquei em prática isso aqui, tive amor, orei. Teve uma pessoa que eu trabalhei que, meu Deus do céu, ninguém conseguia trabalhar com ela. A gente trabalhou 2 anos junto, quando a gente trocou de posto que dividiu, ela chorou. Ela disse, olha, o dia que eu tiver necessidade eu vou te procurar, ora por mim, foi muito bom te conhecer. Por quê? Porque eu coloquei em prática. Mas eu vou te falar, na hora não dá vontade não. Na hora não dá vontade não. Mas comece a colocar em prática. Comece a orar pelos inimigos. Aqueles que te amaldiçoam, Jesus, tem misericórdia. Se você está no projeto, se você está vivendo aquilo que Deus está te chamando para viver, aqueles que se levantam, irmão, nem se preocupa. Sabe o que acontece comigo? Irmãos, eu fico com dó. Quando eu estou no projeto de Deus, e se levanta um, cheio de demônio, e vem, irmãos, eu oro e digo, Jesus, pega leve, Jesus. Porque ele não está vindo contra mim. Ele está vindo contra aquele que me chamou para o projeto. Ele não está vindo contra mim, ele está vindo com aquele que disse, sai da tua parentela e tenha coragem para viver aquilo que eu tenho para ti. Então, vamos melhorar o nosso coraçãozinho. Quem sabe você não conseguiu viver aquilo que Deus tem para a tua vida ainda, porque você não consegue perdoar, você não consegue orar por aquela pessoa que te faz mal, você não consegue amar verdadeiramente. Fácil não é, mas é com oração que se resolve, é com jejum que se resolve. E se você colocar em prática, você vai ver nos primeiros dias, nos primeiros meses, em alguns anos, você nem vai mais precisar de esforço para fazer. Você nem vai precisar de esforço, porque Jesus vai te dar um coração parecido com o dele. Quem quer um coração parecido com o de Jesus aqui? Hã? Não vou falar. Aleluia. Versículo 5. Abraão levou consigo sua mulher Sarai. Irmãos, aqui na teologia, antes, no início, Abraão se chamava Abrão. E Sara chamava Sarai. Depois, na renovação de aliança de Deus com Abraão, ele vai mudar, vai botar Abraão, porque significa outra coisa. Mas eu já estou chamando Abraão e Sara já, para vocês, quando saber essa história, já entender. Quem quiser estudar, tem que vir na escola bíblica, né, pastor? Tem que vir no estudo bíblico. Ali você vai tirar as dúvidas, você vai saber na régua. Aqui, eu preciso pensar naquela pessoa que senta ali e não entende muito de Bíblia. Aqui eu preciso pensar naquelas pessoas que têm mais idade e precisam entender a mensagem. E é por isso que a gente é mais objetivo. É por isso que a gente tenta clarear mais. Mas não acho que o pastor não sabe de nada. O pastor sabe pouquinho, mas sabe alguma coisa. Aleluia. Levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram da terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, rápido porque o horário já foi. Irmãos, Abraão ouviu a voz de Deus, teve fé, teve relacionamento com Deus, mas Deus falou, Abraão, sai da terra dos teus pais, sai. Abraão, estou falando contigo, sai. Abraão leva o Ló, leva o sobrinho. Deus mandou levar? Não mandou. Quem sabe da história conhece. Ló só atrasou a vida de Abraão. Lá só trouxe problema para Abraão. Quem sabe Ló era alguém estimado do coração de Abraão. Quem sabe Abraão amava Ló e queria lá por perto. Mas irmãos, tem coisas que Deus tem para nós viver, que nós podemos continuar amando as pessoas, nós podemos continuar tendo um carinho especial. Mas se Deus te chamou e não chamou a pessoa, não leva. Não queira estar perto. Não queira que ele esteja colado, porque vai te trazer problema. Ah, pastor, mas aí isso é individualismo? Se não, irmão, entenda, por favor, tenha sabedoria. Tenha sabedoria naquilo que eu estou falando. Eu estou falando de projetos que Deus deu para você. E se Deus disse, é para você, tenha sabedoria com quem vai estar à sua volta. Ah, eu tenho no coração de abrir uma empresa. Deus falou que é para mim abrir, mas eu preciso de 2 sócios. Ah, irmão, meia, só no pé, irmão, meia só no pé. No pé é bom, no frio melhor.
Cuidado com isso, gente. Eu tenho um negócio para fazer, lá no meu serviço, quero me dar. Cuidado, ouça a voz de Deus e coloque em prática aquilo que você ouviu. Não tente melhorar, não tente colocar uma cerejinha, não tente. Cuidado, pode dar ruim. Versículo 10 do capítulo 12, dizia assim: havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ficar ali, porque era grande a fome na terra. Pode passar. Quando estava perto de entrar no Egito, disse Sarai, a sua mulher, eu sei bem, disse a Sarai, Abraão fala a sua esposa, eu sei bem o quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Próximo. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me trate bem, por amor a você e a minha vida seja poupada. Tá bom até aí. Bom, sabe o que vai acontecer aqui? Abraão tinha uma mulher bonita. E ele sabia que os egípcios ficavam de olho nas mulheres bonitas. E ele disse, olha, vai dar ruim, Sara. Vai dar ruim. Vão chegar lá, vão querer casar contigo, vão me matar para ficar contigo, com as minhas coisas, vai dar ruim. Então, Abraão tinha um grau de irmandade bem pequeno com Sara, porque naquele tempo podia. Então ele disse, vamos usar essa meia mentira para dizer que tu é minha irmã e vai dar tudo certo. E sabe o que nós precisamos entender aqui, irmão? É que quando você é chamado por Deus e você tem certeza disso, quando você está vivendo o projeto de Deus, quando a sua família, quando você casal está vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão, o Deus que te chamou, o Deus que mandou você sair da sua terra, da sua parentela para viver algo na presença dEle, irmão, você precisa confiar que Ele está no controle, irmão. Você precisa confiar que Ele está no controle. Por quê? Porque Abraão teve fé para sair, teve fé para acreditar, mas chegou num momento, ele colocou a fé de lado e colocou a razão para funcionar, e nós somos ótimos nisso, em deixar a espiritualidade, em deixar a fé e colocar a razão, disse vai dar ruim. Irmão, se ele continuasse crendo, tendo fé no Deus que chamou ele, no Deus que já tinha feito ele vencer a batalha, ele teria certeza que Deus ia estar com ele dentro do Egito. Deus ia, até porque Deus resolveu o problema para ele. Deus mostrou para ele que era para ele ter acreditado. Mas o que eu tenho para nós essa noite é que Satanás usa da mesma estratégia dos nossos dias. O diabo continua usando das mesmas estratégias no nosso dia. E o que ele faz? Ele pega e coloca propostas, coloca obstáculos na nossa vida, para nós deixar de crer na palavra de Deus, para nós deixar de ter fé em Deus, e olhar para a situação e dizer, vou abrir mão da minha família, vou mentir, vou dar o meu jeitinho brasileiro, vou fazer do meu jeito, porque eu acho que vai dar ruim para mim. Irmãos, quanta gente não está vivendo o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família, porque Satanás coloca uma cilada, e era para ele vencer, para ele continuar caminhando, mas ele olha para a circunstância e diz, não, acho que agora eu vou ter que separar mesmo. Eu acho que agora eu vou ter que abrir mão da educação do meu filho, deixar o governo, deixar o colégio educar. Eu acho que agora eu vou ter que começar a mentir para minha esposa, porque se eu falar a verdade para ela, ela vai me deixar. Agora eu vou ter que começar a mentir para o meu esposo, porque se eu falar a verdade para ele, meu casamento vai arruinar. Irmãos, é a nossa realidade de hoje em dia. Mas a palavra que eu tenho para as famílias, para os casais, para as vidas que querem viver em Deus aqui esta noite continua crendo na voz que te chamou, que não importa a cilada, não importa o que o diabo de colocar de empecilho contra a tua casa, Deus vai te dar sabedoria, autoridade, estratégia para você continuar caminhando diante daquilo que Ele tem para você. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai te dar estratégia. Para de achar que o diabo vai colocar algo agora na tua vida e vai te destruir. Vai te destruir.
Quando você coloca o seu foco na cilada que o diabo coloca para você, você tira o foco daquele que você tinha que ter relacionamento para continuar ouvindo a voz dele, para ele te dar estratégia. Para ele te dar estratégia, para te ensinar como você vai vencer, para colocar as pessoas, para te indicar pessoas, para você se aconselhar, para você pedir oração. Mas não, os seus olhos vão ficar naquela cilada que o diabo colocou, dizendo: eu vou te destruir. Aqui agora eu vou arrebentar a tua família. Aqui agora eu vou arrebentar teu casamento. Aqui agora eu vou destruir os teus filhos. A banda pode se preparar, por favor. Mas a palavra que eu tenho para os nossos corações esta noite é aquilo que aconteceu com Abraão. Depois que o rei pegou Sara, não teve relação com ela, mas quem sabe quase teve. Deus interviu, Deus veio num sonho para o rei e disse: se tu tocar nessa mulher, tu morre, porque é a mulher. E daí o rei chega para Abraão, olha, um ímpio, chega para Abraão e diz: Abraão, por que tu não falou a verdade para mim? Olha o Deus que Abraão andava, ele achou que o diabo ia destruir ele. Olha, olha Deus, o próprio ímpio reconheceu a autoridade, o poder de Deus, o Deus que andava com Abraão. O próprio ímpio reconheceu, mas Abraão focou no problema e esqueceu de conversar com o Deus que ele estava caminhando. Que nós viemos sair daqui essa noite, que essa dificuldade que você está passando, que esse problema que você está enfrentando, que as dificuldades que hão de vir, nenhuma delas venham nos tirar, nenhuma delas venham fazer nós achar que o Deus que nós servimos, que a autoridade do nome de Jesus na nossa vida pode fazer com que o diabo venha destruir a nossa vida. Nós vamos continuar lutando pelo nosso casamento. Nós vamos continuar até o fim lutando pela nossa família. Nós vamos continuar até o fim lutando pelas nossas crianças, ainda mais do que aquilo que o sistema nos apresenta, do que o mundo nos apresenta, do que esses colégios nos apresentam. Irmãos, se preocupe, você que tem filho nos colégios estaduais, se preocupe demais. Se preocupe demais com o que eles estão vivendo, com o que estão apresentando para eles lá, irmãos. Você não tem noção do que acontece no colégio. Pede para o seu filho falar o que acontece. Ô filho, vem cá, senta aqui. O que acontece de ruim lá no colégio? O que tu vê de ruim? Irmãos, você vai ficar apavorado se ele realmente falar. Porque é batalhas que o inimigo está criando para destruir essa geração, para enfraquecer essa geração, mas eu não tenho uma perspectiva boa para o mundo lá fora, porque para o caminho que eles estão andando, nós já sabemos o resultado que vai dar, mas para a igreja, nós temos uma visão de esperança, mas para as nossas crianças dentro da igreja, nós sabemos que eles vão começar a entender os deuses dos pais, que eles vão começar a querer conhecer o Deus da mãe, o Deus do pai, vão começar a querer viver aquilo que os pais vivem dentro de casa. Mas basta você não desistir na primeira cilada. Vamos nos colocar sobre os pés. Adora, Regi, adora. Oh, aleluia. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero Resgata-nos, Senhor. ser Resgata-nos, ó Pai. Eu já te particular. Vamos de novo, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar.